Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para o que eu não falei do jogo entre Fluminense e Coritiba. É o resumo justamente de tudo que eu não falei, de tudo que eu deixei de falar. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no divã. Bom, porque não sabe, né, o jogo foi 2-1, com o Coritiba fazendo o último gol com o José Rodrigues. O Fluminense fez com o John Kennedy e Cano. Mas é claro que eu não falaria apenas deles dois. Eu falaria de um total disso tudo. Às vezes tem que ver no total. E aí realmente a gente vai falar sobre jogadores que não estavam em campo, mas que realmente mostram o seu valor quando não estão em campo também. Que é o Samuel Xavier e o Keno. O Keno e o Samuel Xavier, né? Nesse caso. Por quê? A gente vê como que, mesmo com o Isaac do lado de campo, a gente tem uma piora um pouco ofensiva. Não é que a gente troca 6 por meia dúzia, né? A gente tira o Keno, coloca o Isaac, que o time fica da mesma maneira. Só pra você ter uma noção, o time capenga muito naquele lado ali, onde fica o Isaac muito fixo posicional do lado esquerdo, que é a mesma situação que o Keno faz em diversos jogos. E a gente vê que a qualidade não é a mesma. O Keno sabe onde driblar, sabe quando tocar. O Isaac ainda não aprendeu muito isso. Ele vai aprender apenas justamente na malícia. Igualmente o Samuel Xavier, né? O Guga, ele não é, quer dizer, igualmente, né? Eu tô falando da mesma situação, que a gente tem do porquê não é o Guga, mas sim o Samuel Xavier, que é titular dessa equipe do Fluminense. É claro que o Guga ele tem algumas fraquezas, é claro que o Guga ele tem alguns problemas técnicos. E de fato faz com que ele se transforme em eterno reserva. Mas é bom ter sempre esses dois jogadores, tá? É bom ter sempre um Isaac do lado de campo, é bom ter um Guga do lado esquerdo ali, porque eles podem dar alguma coisa interessante. Espero que o Fluminense entenda sobre isso. Agora, dois caras que são completamente antagônicos nessa situação é justamente o Lelê e o Danielzinho. O Lelê tá implorando para não ir pro Mundial. Isso fica muito claro em diversas situações em que ele poderia ter rematado, ele poderia ter feito o gol e ele não faz o gol. Ele se aproveita da velocidade dele, do arranque dele, da explosão dele e ele não faz o gol. Uma jogada característica que ele fez muito no Volta Redonda e no Fluminense ele não se tem destacado sobre isso. Diferentemente do Danielzinho, em que diversas vezes tem se destacado como um 10 ou até mesmo um auxiliar do 10. E de fato, quando ele ficou em campo, até então, a gente viu que ele realmente auxiliava justamente. Ou ele fazia um falso 10, justamente dentro daquela equipe titular do Fluminense. Fazendo bons passes, bons toques, e diversas vezes aparecendo muito pouco, mas aparecendo no jogo. É isso que eu estou te falando. Minha mãe falava sempre que a melhor situação para você existir no mundo é aparecer. Porque quem não aparece some do radar. Como está tendo com o Lelê, que diversas vezes não aparece no jogo. Ou quando aparece, aparece bem tímido, que nem sombra. Ou seja, nem aparece direito. Por fim, Marcelo e Diego Barbosa. Mostra-se mais uma vez que a gente depende dos dois em diferentes situações do jogo. Eu não acredito em Marcelo na final do Mundial, mas acredito ele pelo menos na semifinal. Por quê? Porque de fato o Marcelo não vem bem defensivamente. E num time que tem Manchester City com Kevin De Bruyne e Erling Haaland, eles perceberem que tem um cara muito fraco na defesa, como o Marcelo, vai fazer com que a porteira abra. Ou seja, eu acho que sim, a gente tem dois laterais esquerdos situacionais e que pode contribuir bastante nesse fundamento no Mundial de Clubes. A gente vê dentro do jogo. Antes de falar sobre mais os outros jogadores, se inscreva no canal, faça o triplo like, curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo, vi todas as 10, 12 e 20 horas, pix na tela e vamos continuar falando mais sobre esse tema. Os outros dois que estão lutando por uma vaga, né?
segundo o Marcelo Neves, existem 4 lutando para 2 vagas, é o Isaac e o Léo Fernandes. Eu acreditava que poderia ter os seus dois. Seria interessante demais para o Fluminense, né? Ter essa diferença, né? Essa mudança ali de postura. Mas é claro que hoje quem ganha com o Fluminense é o Isaac. Preocupando muito o Léo Fernandes. O Léo Fernandes diversas vezes entra e não faz um bom trabalho. Diversas vezes bem abaixo do time titular que a gente tem no Fluminense. E o Isaac, ele até dá um caldinho de esperança e até mesmo de felicidade ao torcedor fluminense, mesmo que esse caldinho ainda seja muito pequeno. Se tem alguém para realmente substituir o Keno à altura naquela posição, hoje é o Isaac. Mesmo que o Isaac tenha vindo. E só para você ter uma noção, o Isaac foi a primeira partida dele como quase 100% titular. Ele foi sobre. O Felipe Melo saiu, entrou o Isaac. E realmente a gente viu que é uma diferença enorme. E é isso, né? É disso que eu tô falando. Pelo menos ele traz alguma coisa. O Léo Fernandes até agora só mostrou que ele tem apenas um fundamento, que é as cobranças de falta, que ele não também está fazendo bem. Fora isso, entre os dois, vai ter que o Isaac. Por fim, Fábio, né? O último jogador, né? Que está em campo. Antes de falar sobre o Fernando Diniz. Fábio, que novamente fez uma partidaça. Em diversos momentos que a gente precisava dele, ele foi providencial. O gol dele não teve nenhuma culpa dele. Ou seja, ele até agora ele está muito positivo com o Fluminense. Não é à toa em que diversas vezes o torcedor tricolor vai junto com o Fábio, muito mais do que os outros jogadores. Isso eu acho interessante. Mas é aquilo de se questionar, né? Até quando vai acontecer isso? Dito isso, o Diniz, para finalizar, foi bem, reclamou bastante sobre isso. Queria um jogo mais proativo, ainda mais de um fraco Coritiba. Ele quer sempre vencer, isso é muito bom. E ele foi médio. Ele poderia ter sido melhor com as substituições. Ele poderia ter colocado, por exemplo, o Ganso mais cedo, até mesmo para controlar mais o jogo. Mas se é o fundamento dele querer ganhar com uma vantagem e ao tentar aumentar em vez de administrar, tudo bem, é só questão de visão. Mas eu acho interessante que essa redução de velocidade, que seria bom para cá contra o Manchester City ou até mesmo contra o Al Hilal, o Al Ittihad, o Auckland City, porque é importante. Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo Z que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, virtudes às 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolor.